Quanto realmente ganha um analista de dados em 2025? Ainda vale a pena você dedicar anos de estudo e muito esforço para se tornar um analista de dados, ou até mesmo um cientista de dados no mundo que a gente está hoje? A gente sabe de várias tendências que têm surgido e crescido de forma exponencial. A principal delas é a inteligência artificial, que eu comento aqui direto no canal. E como é que isso aí tem mudado a carreira de, pelo menos assim, bem voltada para dados. Então no vídeo de hoje, como vocês sabem, provavelmente esse canal aqui é o único que eu não estou vendendo curso nenhum de dados, eu nem tenho curso na área. Então assim, o que eu vou trazer aqui é um ponto de vista olhando para a realidade, o que tem acontecido nas empresas, vou trazer dados aqui. Então assim, muita gente que acompanha o canal provavelmente não vai gostar do que eu vou trazer aqui, mas presta atenção nesse ponto de vista. Depois você coloca nos comentários se você concorda ou não, e se você discorda, por que você discorda. Mas então vamos lá, eu vou falar sobre salários, eu vou trazer várias fontes aqui, a gente vai falar sobre Brasil e exterior, e depois eu vou falar sobre o que eu tenho visto aí nessa parte de crescimento profissional para as pessoas que estão voltadas aí para dados, estão se especializando em dados. Sem enrolação então, a primeira fonte que a gente vai ver aqui é o Glassdoor. Se você não conhece o Glassdoor, é a principal fonte para você saber salário, perguntas que geralmente eles fazem nas entrevistas. Cara, tem muita coisa. Por quê? Porque ela é baseada no que as pessoas enviam. Então são profissionais que estão trabalhando realmente nisso aqui, e para elas terem acesso a algumas informações, elas têm que enviar o salário que elas estão ganhando, que elas ganharam em alguma posição específica, aí você pode saber por empresa e tal, é bem bacana isso daqui, e você pode ter acesso, aqui minha conta mesmo é de graça, então você tem acesso a muita coisa sem ter que pagar. Então vamos lá, salário de analista de dados no Brasil, pelo Glassdoor, você tem um salário base entre 4 mil e 7 mil por mês. Então ele coloca um salário médio aqui de 5 mil por mês, que tem muito sentido, você vai ver que a gente vai ver outras fontes também para deixar isso bem claro para vocês. E aí eles até colocam o número de avaliações, o número de pessoas que enviaram, quer dizer, e a última atualização. Então você vê que é bem atual. Então hoje é dia 30 de maio, isso aqui foi enviado dia 28 de maio de 2025, a última atualização aqui. E aí você tem inclusive por algumas empresas, então no Itaú, que é uma empresa bem grande, você tem lá 5 mil a 10 mil, eu sei que esse range, essa margem aqui é bem grande, mas aí por isso que é importante você ter a média também e saber que, cara, isso aqui tem muito profissional que é mais júnior, profissional que já está levando vários anos ali nessa posição. E aí você tem a Stone também, que é a plataforma de pagamento, bem assim, ela é menor que o Itaú, obviamente, mas assim, é uma empresa relevante também. A Accenture também, então você vê que são empresas relativamente grandes, ou bem grandes. Aí o Hospital Israelita Albert Einstein, então 6 mil a 9 mil. Então aqui você tem uma base que já começa mais em cima. Americanas, 4 mil a 8 mil. E aí, posso até deixar o link para vocês aí, vocês podem ver mais empresas. Mas eu não vou dedicar tanto tempo aqui falando sobre empresas específicas, porque eu quero trazer um ponto que é mais relevante para o seu futuro, para a sua carreira. Que tem mudado bastante, e assim, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, talvez a minha opinião fosse bem diferente do que eu vou te falar aqui agora. Olhando para esse salário, vamos lá, porque a gente vai passar por outras fontes também, mas olhando para esse salário, cara, eu sei que para a realidade do Brasil é um salário bem alto, eu não sei o percentil que isso aqui entraria, mas não é um salário baixo. A maior parte das pessoas no Brasil, infelizmente, ganham menos do que isso. Mas o que acontece? A gente está falando aqui de uma área muito sofisticada, assim, o número de anos que você tem que estudar e a quantidade de conhecimento técnico e não técnico dentro de uma empresa dessa aqui, você pensa, cara, Itaú, não sei como é que é a estrutura de dados deles, não sei a quantidade de profissionais que tem lá, mas imagino que tem uma quantidade enorme de profissionais ali competindo para aqueles projetos, para aquela promoção. E a gente está falando aqui de um range que vai de 5 a 10 mil. Cara, imagina, você por anos dedicando, estudando, aprendendo assim várias dessas ferramentas técnicas, aprendendo aí sobre comportamento humano, aprendendo como é que a empresa funciona, passando anos dentro da empresa para chegar a 10 mil. Se a gente olha por essa perspectiva, e olhando assim para a área de dados, que a gente sabe, para quem já trabalha com isso, sabe que não é uma área fácil, é uma área bem difícil, inclusive você tem que ser bem persistente para conseguir ter sucesso nela. E quando a gente olha para esse teto aqui, deixa meio desmotivado, porque é um salário que para um profissional que está nesse nível, eu considero baixo. E inclusive a gente pode comparar isso com outros países, se a gente olha Estados Unidos, países na Europa, você olha para a Inglaterra e tal, você vai ver que o salário é bem mais alto. A gente vai passar por alguns aqui, mas o ponto principal aqui é que, cara, quando eu olho para esses salários aqui, eu não vejo nada muito alto. Assim, a base ela é até bacana para o profissional que está entrando na área. Claro que tem salário que é mais baixo que isso e alguns que são mais altos que isso também. A gente está falando aqui de um range, assim, uma média, né?
Então, assim, a minha opinião sobre isso aqui, e a gente vai passar por outras profissões também, é que isso aqui é muito baixo para a quantidade de conhecimento, a quantidade de dedicação que você tem que colocar dentro de uma empresa. E a quantidade de valor também que você está colocando dentro da empresa. A quantidade de, sei lá, dinheiro que você acaba economizando pela empresa por algumas análises que você cria ali no dia a dia, ou assim, aumento de demanda, aumento de número de clientes. Então, assim, a contribuição de um analista de dados dentro de uma empresa, se a empresa sabe aproveitar bem esse profissional, é muito alta. Vamos passar para a próxima e eu quero falar, fica no vídeo aí que você vai ver que eu vou trazer algumas conclusões aqui que podem mudar o rumo que você está levando para sua carreira aí. Vamos para uma segunda fonte, então essa JobTed. Então assim, é menor, é uma plataforma menor, mas é importante eu te trazer aqui alguns exemplos, porque até a forma que eles estão colocando esse gráfico é de uma forma diferente, então é bem bacana, mas você vê que está alinhado com o que a gente já tinha acabado de ver. Aqui até a base é até mais baixo do que a gente tinha visto, mas você vê que a média é de 3.370, então aqui é um analista de dados, salário médio, aqui não fala se é sênior, júnior, então a gente chega aqui no 7.000, que é o mais alto, e aí você vê uma curva aqui. Aqui, ó. Então aqui está mais detalhado, ó. Sênior, você tem uma média de um salário médio de 4.620, cara, que assim é baixíssimo. Você tem uma variação aqui e tal. Depois júnior, 2.090, você vê até que essa distância aqui, ela é muito menor do que ela já foi há um tempo atrás. E aí você vê até o tempo de experiência. Cara, assim, você olha aqui, um profissional final de carreira, mais de 20 anos de experiência, ganhando isso daqui, mais uma vez, eu sei que a média, eu sei que muito profissional ganha bem mais do que isso aqui, tem profissional que ganha menos que isso aqui, então o ponto aqui não é falar sobre a exceção. Exceção é regra de burro, então a gente tem que olhar aqui para a média das coisas. Então beleza, aqui você tem mais uma distribuição, mulheres, homens, e tem aumentado bastante o número de mulheres eu vejo isso pelo canal mesmo, pelo pessoal que envia comentário, e também pela estatística do canal. E aqui você tem mais detalhes, né? Então vamos lá para o próximo. Então, a gente tem esse meutudo.blog, então que ele faz mais uma análise do que tem acontecido em 2025. E aqui você vê que, cadê? Aqui também eles comentam sobre a média e a gente chega num valor bem parecido. Então aqui tem bem enrolação aqui, mas beleza. Aqui, ó, em 2025, o salário médio de um analista de dados no Brasil fica em torno de 3.000 a 5.000 por mês. Então a mesmo range. E aí beleza, então a gente teria aqui, a gente tem outras médias aqui, outras fontes. Então você tem aqui é uma fonte mais específica, né, de uma região mais específica. Mas beleza, tem até uma comparação aqui com engenheiro mecânico, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, assim vai. Então aqui mais um guia, aí vai fazer a mesma média. Cara, assim, no fim das contas você vai ver que a média é muito parecida. Tem mais uma aqui, então você tem o salário médio no Brasil, 4.500, uma pequena variação aí. Maior salário por estado, Distrito Federal, maior salário médio por especialidade. Aí tem arquiteto de solução de tecnologia da informação, esse que está bem alto, assim, tá bem fora do padrão aí. Mas beleza, eu vou te mostrar agora, na verdade, deixa eu comentar um pouco sobre a tendência que a gente tem visto aí. Se você acompanha o canal, tem uma parte dessa teoria aí, dessa hipótese que eu estou te trazendo aqui, que tem se tornado realidade já, na verdade, se você olha para as empresas aí, que essa tendência, se a gente tinha uma opção antes de crescimento em Y, o cara que é especialista em dados, ele tinha essa opção de se tornar crescimento em Y, então você tem uma bifurcação, e aí você escolhe o caminho que você quer crescer. Então, você dentro de uma empresa, você pode se tornar especialista em dados e servir como generalista para todas as outras áreas, servir como um analista de BI, por exemplo. E aí você tem um futuro mais promissor aí na ciência de dados, e a gente vai passar por alguns salários aqui, você vai ver que, infelizmente, não é tão, já dando spoiler aqui, não é tão diferente do que a gente tem visto aqui para analista de dados. Fora do Brasil é outra história, tá? E aí os cientistas de dados têm até mais espaço fora do Brasil, que tem muita empresa que precisa e tal. Mas dentro do Brasil, você não tem uma diferença tão grande aí de salário também dos cientistas de dados. E tem até uma confusão aí nos nomes, né? Mas então, voltando ao ponto, você tem essa bifurcação, e aí o primeiro caminho é como esse especialista em dados, generalista nas verticais aí daquela empresa. Verticais eu falo de operações, de marketing, de vendas e finanças e assim vai. Então, um cara que está dando suporte ali, tocando projetos relacionados a dados e aumentando o nível técnico das outras áreas. E o outro caminho é o cara que se torna
especialista em uma dessas verticais. Cara, que é o ponto que eu mais insisto aí, que eu mais tenho insistido recentemente dentro do canal. Então, assim, é uma tendência, a gente tem visto que esse profissional, esse segundo, está ganhando mais espaço. Tanto o cara que já tinha experiência de dados e decidiu se tornar especialista em marketing, e aí traz a bagagem dele de dados, e aí ele tem um diferencial técnico na hora de resolver um problema, e aí ele vai conseguir a promoção dele, ele vai conseguir ganhar mais por conta disso. Não só por isso, não só por esse caminho, mas também porque o cara que era especialista em marketing, o cara que foi esperto ali, ele já está se especializando principalmente com inteligência artificial, usando aí um ChatGPT ou qualquer outra ferramenta dessas aí. O cara vai conseguir executar muito mais código do que ele conseguia antes, conseguir gerar muito mais análise do que ele conseguia antes. Eu sei que as coisas estão ainda sendo otimizadas, mas o ponto é que o profissional lá, que era gerente de marketing, ele consegue entregar muito mais nesse quesito aí, na parte de conhecimento técnico de dados. Então ele consegue analisar sem a necessidade de um profissional 100% dedicado a dados. Então, cara, isso acaba mudando muito. Então você tem esses dois caminhos, esse aqui tá ficando mais forte. O cara pode ser até um cientista de dados ali, fodástico, que foi lá para a empresa, lá para a Google e trabalha lá e dedica o tempo dele de uma forma generalista para outras áreas, mas assim, o tempo dele é dedicado para se especializar mais em dados. Mas, cara, isso aí é exceção. Mais uma vez, exceção é regra de burro. A gente tem que olhar para o que está acontecendo no mercado. E a gente está falando aqui especificamente no mercado brasileiro. E fora do Brasil também isso tem acontecido, tá? Eu dei um exemplo aqui de exceção, mas a gente tem que entender que fora do Brasil também a mesma coisa tem acontecido. O que acontece então? Vamos dar uma olhada agora em algumas posições que não são de dados, mas são de profissionais nesse segundo ponto aí da bifurcação. Então aqui, a gente tinha comentado sobre cientistas de dados no Brasil. Você vê aqui, ó, tem um range maior, né, mas aí, ó, de 5 mil a 15 mil por mês. Aí um cientista sênior de 9 mil a 12 mil. Então é isso. Você vê que aí você pega até exemplos de empresas. Ó, no Itaú, você vê que, cara, a média é 13 mil. Beleza, é mais alto do que do analista. Mas a gente sabe que para chegar nessa posição você tem que ter muito mais anos de experiência. Em geral, a gente está olhando para a mesma empresa, né, no Itaú. Aqui no próprio Itaú aqui a gente tem 10 mil de média, mas, cara, a diferença não é tão grande, principalmente, cara, inflação, eu sei que a situação do Brasil é complicada em geral, mas é uma coisa que a gente tem visto aí, que essa distância entre analista de dados e cientista de dados tem se tornado cada vez menor. Mais uma vez, tem exceção, tem um cara lá que ganha 100 pau por mês, beleza, mas não é sobre esse caso que eu quero falar, até mesmo porque esse cara chegou no ponto que ele está na carreira, não com a tendência que a gente tem hoje. Não existia esse tanto de ferramenta de AI aí, o pessoal não tinha acesso a ChatGPT quando esse cara chegou no nível. E aí, cara, a gente vai assistir os vídeos aí da galera que tem mais tempo de experiência, a galera de uma geração anterior, aí os caras vão te dar um caminho que é o caminho que ele seguiu lá atrás. E aí hoje já não funciona mais. Então, assim, até assista meu vídeo aqui julgando isso também. Eu tô te falando uma coisa que eu tô observando, contratando gente, mas o meu trajeto, a minha trajetória, ela foi muito diferente disso. Não existia ChatGPT lá atrás. Então, eu falando assim, parece que foi há 30 anos atrás, né? Mas enfim, olhando para isso aqui, então a gente vê que a distância não tá tão grande assim. E aqui é o Glassdoor, aí a mesma coisa aqui para cientistas de dados, até a gente vê aqui, nesse site está ainda menor a diferença. Então a gente tem aqui, ó, se inicia ganhando 4.500 e vai até 8.170, e aí a média de 6.144. Então assim, complicado. Se a gente olha para isso aqui, é complicado. Pela quantidade de informação, quantidade de conhecimento técnico, a dedicação, concorrência. Cara, tem muita gente querendo se tornar analista, tem muito analista no mercado. Então, assim, imaginando essa concorrência toda, é complicado. Então a gente tem que ter isso em mente. Vamos agora para essas duas outras posições que vão embasar esses pontos que eu estava te trazendo agora. Então, o primeiro deles, gerente de operações. O que tem a ver? O que tem a ver aqui? Primeiro, vamos ver aqui, ó. Esse cara, para se tornar gerente de operações, e eu te falo pela experiência mesmo, você precisa de muito menos tempo de mercado, muito menos tempo, assim, não vou falar estudando ou conhecimento, ou tendo conhecimento técnico, mas o ponto é, um profissional com menos tempo de experiência, ele consegue alcançar um cargo desse aqui. Porque ele acaba acumulando vários tipos de conhecimentos ali. Geralmente um cara desse aqui ele vai ter uma equipe que seja pequena, tal, mas ele vai ter uma equipe.
esse cara vai ter assim, para ele se destacar, ele vai ter um conhecimento em dados também. Ele não precisa ter o mesmo tanto de conhecimento que um analista sênior vai ter, ou um cientista de dados, que se olhar aqui, a média já é mais baixa que isso aqui. Mas ele junta várias coisas e ele acaba resolvendo problemas que estão relacionados com o dia a dia da empresa, e a empresa acaba pagando mais por esse profissional. Por quê? Porque ele é especialista naquela vertical. A empresa resolveu chamar um problema específico dela ali de operações. Então, em operações, em resumo, é a parte até que eu sou especialista também, basicamente a forma que você cobre uma demanda de depende muito da empresa, mas assim, você tem demanda de alguma coisa, então você cobre essa demanda através do marketing e de vendas também, você tem clientes, e aí como é que você cobre toda a estrutura daquela empresa para aquela demanda funcionar bem, para aquele produto, para aquele serviço não ter problema na hora de servir aquela demanda. Então, dando um exemplo aí, você está numa Uber, por exemplo, ou num iFood, operações geralmente é a área que fica responsável tanto pela parte dos entregadores quanto dos restaurantes. Então, você vai garantir que toda a estrutura daquele serviço, daquele produto, vai estar funcionando para aquele cliente final, para o marketing, para vendas conseguirem trabalhar. Então, assim, isso aqui é um resumo, né? Claro que vai depender muito da empresa. Se for numa empresa que produz alguma coisa, a operação vai ser toda aquela fábrica, vai ser toda aquela parte, aquela linha de produção, em muitos casos. Então, você vê aqui que já é um salário mais alto. Se a gente vai para uma outra área também, a gente pega aqui, ó, gerente de marketing. Aqui está como market, mas é gerente de marketing. Então, o que acontece? Você tem de 8 mil a 19 mil, que é basicamente a mesma coisa. A gente pega aqui exemplos aqui da Vivo, você tem 13 mil a 19 mil, aqui o gerente de marketing, você vê que é bem mais alto. Cara, chega a ser 3 vezes mais alto do que o analista de dados, e em muitos casos quase 3 vezes mais alto do que o cientista de dados. Olha a Ambev, 12 mil a 24 mil. Esse cara aqui, ele provavelmente, cara, a quantidade de retorno financeiro e de problemas que esse cara está resolvendo para a empresa, hoje em dia, principalmente sabendo que existem ferramentas de BI, existem ferramentas aí que estão utilizando inteligência artificial para gerar as análises, um cara desse aqui, se ele está sendo bem remunerado comparado com outro, é porque ele está resolvendo mais problemas no dia a dia. Isso aqui é uma tendência que a gente está vendo. Esse cara já ganhava bem antes, mas aparentemente está ganhando cada vez mais. Enquanto o cara que está focado somente em dados está ganhando cada vez menos. E existe uma concorrência muito grande. Porque também existe a porta de entrada, assim, a quantidade de dificuldades que o profissional tem que passar para conseguir resolver um problema que antes era considerado mais complicado antes, mas se a gente pega esse mesmo problema, está ficando cada vez mais simples. Então, o número de barreiras que você vai ter com a quantidade de ferramentas que a gente tem, se a gente joga no ChatGPT, a gente consegue resolver grande parte desses problemas. Então, sabendo que a gente utiliza esse tipo de ferramenta de AI no dia a dia, tá ficando mais fácil entrar. A realidade é essa. Não estou falando isso para você largar a mão de dados e desistir, não é nada disso. Eu só quero te mostrar um outro lado aqui que ninguém te fala. Se você gosta ou não do que você está ouvindo, é outra história. Então aqui a gente tem as mesmas empresas, inclusive, Americanas de 11 mil a 15 mil, Samsung 13 mil a 25 mil, e assim vai. Então você vai ter também nesses casos aqui pessoas que ganham muito mais, mas é muito mais mesmo do que isso aqui, tanto na área de marketing quanto de operações, e você vai ter pessoas que ganham menos que isso também. Então aqui a gente tem que lembrar que isso aqui é uma média. Então vamos lá, te falei já sobre essa bifurcação aí, que a gente chama de carreira em Y. Isso aqui é muito utilizado no RH, porque você como gestor, quando você tem uma equipe, em muitos casos é importante até você comentar, cara, você está numa posição aqui, nesse Y, que você pode escolher. Você quer se tornar mais especialista ou mais generalista? Nesse caso aqui, quando a gente fala de dados, é o cara se tornar mais especialista em dados, mais generalista nas outras coisas, ou seja, marketing, operações, finanças, vendas, ou ele vai se tornar mais especialista em uma delas, vai escolher uma dessas áreas para ele, e, obviamente, assim, porque esse cara está dedicando menos tempo na área de dados, ele não vai ser mais o cara mais foda ali da área de dados, não vai dedicar ali as 8 ou 10 ou 12 horas por dia dele lá, focando em se tornar mais especialista em dados. Mas você está vendo o que a tendência está te falando aqui. Então até deixa nos comentários se isso aqui faz sentido ou não, você discorda, eu tô falando besteira na sua opinião. Deixa de verdade aí, porque, cara, esse tipo de comportamento aí da profissão é uma coisa que agrega muito valor para todo mundo que assiste aqui.
É uma coisa que eu tenho visto, é a minha opinião, e eu até te digo, cara, que é bem difícil mudar ela, mas assim, deixa aí nos comentários, porque é importante eu ver outro ponto de vista também. Então, o que você deveria fazer, na minha opinião? E o que eu já estou fazendo também, assim, eu não sou, já tem um tempo que eu já migrei, eu trabalho como na parte de operações, hoje eu toco mais marketing também, junto com vendas e operações também, mas o que eu faria se eu estivesse numa posição aí, cara, estou dedicando meu tempo, sou um analista de dados, por exemplo. Então a primeira coisa é buscar dentro da empresa oportunidades dentro de alguma vertical. Se você é um analista de BI, por exemplo, ou trabalha como um analista de BI, ou seja, sua área de dados é isolada de operações, de marketing, de vendas, das áreas que eu comentei aqui. Ou seja, você não está dentro de uma vertical específica da empresa. Eu falaria com o meu gestor, eu procuraria algum caminho aí para mudar para uma dessas áreas. E aí você pode aprender sobre cada uma delas. Claro que assim, a de marketing, por exemplo, é a que mais chama atenção. Porque, cara, o marketing digital cresceu muito ultimamente. Existem posições com nome ali de marketing e dados combinando as duas coisas. Então, mas não quer dizer que é a única. Então, eu tentaria entender cada uma delas. E eu acho que uma coisa interessante que vai te ajudar a entender a importância de cada uma delas e até entender se você já está dentro de uma delas ou não, é se perguntar quais que são seus KPIs, quais são suas métricas principais. Ou seja, você é responsável hoje, ou a sua vertical, sua área, é responsável por alguma métrica principal, alguma métrica que está conectada com o negócio diretamente. Então, assim, é número de pedidos, por exemplo, ou eu dei o exemplo do iFood, o tempo de entrega, que geralmente o cara que está em operações, ele é responsável pelo tempo de entrega. Se ele tem pouco entregador, significa que o tempo de entrega vai ser mais longo do que se ele tivesse uma quantidade razoável ali que cobrisse a demanda. Número de cancelamentos, então isso olha para a qualidade, também é operações. Então, dentro de marketing você vai ter crescimento, vai ter número de pedidos, vai ter métricas relacionadas à segmentação de clientes, revenue, você vai ter um monte de coisa ali. Operações, você vai ter mais essa parte estrutural. E aí vai, cara, você vai pegar desde finanças, tal, você vai ter um P&L aí, você vai ter várias coisas. Então, acho que a primeira pergunta é, qual que é a métrica principal que você tem aí no seu dia a dia? Se não tem nenhuma, a notícia ruim aí é que você não está dentro de uma vertical relevante para o negócio para o longo prazo, segundo essa tese que eu estou te trazendo aqui. Notícia boa é que você pode começar a procurar. Aí você olha para marketing, olha para operações e começa a observar essas métricas. O pessoal que está lá dentro, com o que eles se preocupam no dia a dia. Além disso, e aí uma notícia boa para você, excelente eu diria, para não desmotivar, até para você que não começou a estudar ainda, por que eu acho que você deveria estudar a si mesmo a área de dados? E aí, cara, compra o curso que você quiser, o livro que você quiser, isso não importa, mas assim, eu falo mais sobre a curiosidade de ir atrás e aprender sobre dados. A única exceção aqui é não fazer, cara, curso longo aí de faculdade, sei lá, eu não faria hoje em dia, tá? Assim, tem outros cursos que você poderia fazer e tal, você pegar uma engenharia ou qualquer coisa, ou sei lá, economia e juntar com dados, estatística, que seja, aí outra história. Mas eu falo assim, o cara que quer fazer uma formação aí mais longa somente em dados. Essa é a única exceção que eu não faria. Mas aí, formação curta, tudo isso é muito bem-vindo, por quê? Porque, cara, pode ser que você não trabalhe como especialista em dados, mesmo fazendo uma formação, essa da Google, por exemplo, que eu sempre comento aqui, que eu fiz, eu gostei muito, eu aprendi muita coisa, ou você pegar livros relacionados à área, isso não vai te atrapalhar, por quê? Porque isso vai mudar a sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo, sua forma de resolver problemas daquela empresa e do seu dia a dia. Então, isso faz muita diferença. É difícil até te explicar aqui, se você não passou por isso, se você não dedicou, sei lá, pelo menos um ano resolvendo problemas e entendendo sobre como é que os dados funcionam, como é que você resolve um problema utilizando Python, ou, sei lá, você faz uma análise do começo ao fim, se você não passou por isso, é difícil de explicar. Caso você tenha passado, acho que você vai entender muito o que eu estou te falando aqui. Até para outros problemas que não têm a ver com dados, sua forma de pensar, seu pensamento, sua visão analítica do mundo, cara, é incomparável. Então, o meu jeito de resolver problemas, comparado com antigamente, é absurdamente diferente, eu diria. Diria melhor também, mas assim, é diferente. Você passa a ser uma pessoa mais analítica. Você toma um cuidado muito maior em algumas coisas e você tem uma intuição analítica. Intuição analítica, nem sei se pode usar esse termo, mas enfim, você consegue resolver problemas de uma forma muito mais estruturada. E aí, se você for olhar comportamento de pessoas que estão em posição como diretor de qualquer uma dessas verticais que eu falei, ou CEO das empresas, você vai ver que todos eles
assim, mais uma vez, vai ter, tá quase todos eles, vai ter uma exceção ou outra aí, talvez herdeiro, sei lá, mas praticamente todos eles que alcançaram sem ser herdeiros ou alcançaram por mérito próprio, entrando dentro de uma empresa ali, crescendo passo a passo dentro da empresa, você vai ver que eles têm esse pensamento analítico, eles têm uma capacidade diferenciada de entenderem os problemas daquela empresa, e por mais que talvez eles nem dominem alguma linguagem de programação, os caras sabem a forma de resolver um problema de um jeito analítico. E assim, isso às vezes até assusta as pessoas, porque às vezes tem um analista de dados, um cientista de dados que está no time ali, chega com uma análise e o cara que é o CEO, o cara que é o diretor de operações, por exemplo, ele meio que dá truco ali na análise, porque ele mostra que tinham falhas ali que o cara não considerou. E aí o pessoal até passa a respeitar mais esse profissional. E sem entender, porque às vezes o cara nunca foi um analista de dados. Mas é justamente isso, o cara, ou ele estudou alguma formação, teve uma formação ali que é mais voltada para esse lado analítico, ele acabou absorvendo isso e aproveitando da melhor forma possível no trabalho, ou ele é um cara que é entusiasta nessa área de dados. E eu vou te falar, assim, quando eu comecei a falar sobre isso aqui no canal, foi justamente a minha intenção principal. Não foi que tivessem mais analistas de dados ou cientistas de dados no mundo. Eu sei que muito vídeo aqui do canal é meio que dando passo a passo, e provavelmente os que mais tiveram views foram esses aí, passo a passo para se tornar um analista, passo a passo para se tornar um cientista de dados. Mas a minha missão principal aqui do canal é contribuir de alguma forma para que você aí se torne mais data-driven, orientado a dados. Não importa se sua posição aí, sua função dentro de uma empresa é de analista, cientista ou gerente de operações, cara, se você tem a sua mente, na hora de resolver problemas, voltada para dados, os passos que você vai dar vão ser muito mais assertivos e, consequentemente, o nível técnico do Brasil, dos profissionais brasileiros, vai ser bem mais alto. Então, assim, essa é a missão principal aqui do canal, e o que a tendência aí do mundo tem mostrado é que, cara, isso tem se tornado cada vez mais importante. Porque até na hora de você pedir, fazer um prompt ali para um chat GPT, você precisa dominar isso. Você precisa saber o que você está perguntando. Senão, cara, o prompt seu vai ser genérico e não vai ter diferença nenhuma entre o que você está fazendo e outros profissionais estão fazendo. É isso então, deixa aí nos comentários se você concorda com esse ponto de vista. Muito obrigado pela sua atenção. Deve estar se perguntando por que eu estou usando boné à noite e estou usando nos últimos dias aí. 2 motivos principais. Primeiro deles, fazer uma propaganda do Ultrafoco, que é o nosso produto aí que com muito orgulho tem ajudado muita gente. Principalmente você que gosta de biohacking, que é basicamente você tomar, cara, ou uma cápsula, algo natural, 100% natural, que pode mudar o seu dia a dia. Então, assim, para você que gosta disso, cara, dá uma olhada no site aí, que talvez seja para você. Tem mudado o meu dia a dia, tem mudado de muita gente tem agradecido aí. E, cara, por um preço ridículo. Dá uma olhada aí depois, eu fiz isso para mim mesmo, para depois expandir para o pessoal que gosta de biohacking também. Então, se você gosta desse tipo de coisa, dá uma olhada, ultrafoco.com.br. E o segundo motivo, fiz uma mudança aí de visual, um implante, então depois eu mostro aí. Se quiser ver, deixa nos comentários também, mas tem uns meses aí que o negócio vai mudando todo aí, tem todo o processo, então eu tô usando mais boné do que antes. Mas isso daí, muito obrigado pela atenção, um abraço e até o próximo vídeo.